Oi pessoal, tudo bem? Não se assustem com o título do vídeo, porque é isso mesmo. Carlos Drummond de Andrade me trouxe para o cemitério São João de Batista, que fica aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. E por que ele nos trouxe para cá exatamente nesta data? Ele nos trouxe para cá justamente por conta deste livro aqui, que se chama Contos de Aprendiz, de Drummond, que são contos, um Drummond diferente, um Drummond fora do eixo de poesia. E nesse livro consta 15 contos. Esses contos, eles têm uma observação atenta do cotidiano, são temas simples, de fatos comuns, corriqueiros, mas bastante arranjado de linguagem simples e delicada. Então, nesses 15 contos, a gente tem temas como irmãos, sorvete, a doida, presépio, temas sobre o cachorro, são temas simples do cotidiano, mas que orbitam, que fazem parte dessa obra. Essa obra foi escrita em 1951, por isso Drummond já estava com mais ou menos 50 anos de idade, já regulava 50 anos de idade. E o conto que eu trouxe para falar para vocês é o conto que ele envolve um pouco de misticismo, um pouco dessa ideia da morte, que é o conto Flor, Telefone, Moça, que se passa aqui em Botafogo, exatamente aqui no cemitério São João Batista. E uma coisa importante também para a gente destacar é que a ideia de contos de aprendiz é porque foi a incursão de Drummond nesse gênero conto, que seria uma narrativa de ficção curta. E alguns temas típicos da obra de Drummond, que seria o indivíduo, o amor, a terra natal, Itabira, onde ele nasceu, a questão existencial, o fazer poético, o próprio ato do fazer poético, e os temas sociais, como por exemplo a gente vê em José, que foi publicado em 1942, e em A Rosa do Povo, em 1945. Bom, Drummond nasceu em Itabira, que é no interior de Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902, uma data bem oportuna para esse vídeo. Ele é de uma família de fazendeiros, estudou em Belo Horizonte e também estudou, um dado curioso é que ele estudou numa escola dos jesuítas, numa cidade aqui no Rio de Janeiro chamada Nova Friburgo, e ele foi expulso do colégio de uma aula de português por uma situação que se chamou de insubordinação mental. Drummond formou-se em farmácia, mas não exerceu a profissão. Por meio de concurso público, ele veio para o Rio de Janeiro, e aqui ele foi chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, na época, que era ministro da Educação, até 1945. Passou depois a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também, e se aposentou em 1962. Desde 1954, colaborou como cronista no Correio da Manhã e, a partir de 1969, no Jornal do Brasil. Drummond faleceu aqui no Rio, no dia 17 de agosto de 1987, poucos dias depois da morte de sua filha única, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade. Ele era muito apaixonado por essa filha e muitos relatos que a gente vê, pouco após a sua morte, alguns dias depois, ele faleceu. Sobre Drummond, também é importante destacar que ele não fez parte da Academia Brasileira de Letras, disse que ele nunca se candidatou para fazer parte. Ele traduziu muitos nomes da literatura, como Balzac, Marcel Proust, Garcia Lorca, além de contribuir nos jornais, como eu falei anteriormente. Consta-se que ele traduziu música dos Beatles, também virou enredo de escola de samba. No ano de sua morte, em 1987, a Mangueira homenageou e foi vencedora naquele ano. O sambista também Martinho da Vila gravou um disco chamado Rosa do Povo, que era em homenagem, inspirada nos livros de Drummond, nos versos de Drummond. E em 1989, se eu não me engano, ele virou também notas de cruzado na época, havia a imagem dele de um lado e do outro lado o poema Canção Amiga, que é aquele que fala: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. E bom, sobre o cemitério São João Batista, é importante a gente falar um pouco que ele foi oficialmente criado em 1852, no dia em que foi enterrada uma menina com menos de 4 anos, de nome Rosaura. No ano seguinte, até 1855, mais 400 sepultamentos aconteceram aqui, a maioria vítima de uma epidemia que houve na época de febre amarela, aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, o cemitério passou a receber os restos mortais de outros cemitérios e igrejas, porque antigamente as pessoas eram enterradas nos quintais das igrejas. Então ele começou a receber essas pessoas e acabou virando uma moradia dos famosos. Por exemplo, os restos mortais do poeta Álvares de Azevedo, que foi sepultado em um cemitério da Praia da Saudade, eles vieram para cá, para o São João Batista.
Esse cemitério ficava no bairro da Urca, que é aqui perto, mais ou menos na entrada do bairro. Mas tinha muitas ressacas, então o que acontecia? Essas ressacas atingiam os túmulos e desenterravam os mortos. Também é considerado, em 2015, esse cemitério foi considerado o primeiro cemitério da América Latina a ter um mapa virtual, que pode ser visto no Google Street View. E aqui a gente vê personalidades como a Cândido Portinari, como Carmen Miranda, Cazuza, Santos Dumont, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, que estão enterrados aqui. Drummond também está sepultado aqui e foi em 30 de outubro de 2002, o poeta ganhou uma estátua que fica no posto 6 lá em Copacabana. Além dele, tem vários e outros artistas e poetas e cantores, né, e compositores e engenheiros. O cemitério, na verdade, é um grande palco de arte, porque há muitos túmulos com muitas imagens, com muitas esculturas, inclusive de escultores famosos que adornam, que enfeitam esses túmulos e que são muito bonitos, né? Então vale muito a visita aqui, porque você aprende muito e você conhece muito também. Não só por conta de quem está aqui sepultado, mas também pelas obras de arte, porque são verdadeiras obras de arte os túmulos. E para que vocês saibam, eu estou exatamente neste momento em cima do mausoléu da Academia Brasileira de Letras. Eu entrei aqui, passei por baixo, subi uma escadinha e estou exatamente aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ver aqui o chão, onde eu estou. Bem aqui, eu vou descer ali agora para mostrar para vocês a entrada do mausoléu, mas não dá muito para ver muita coisa não. Mas pelo menos a gente tem uma ideia e a gente vai partir para o conto, para vocês entenderem por que a gente veio para cá. Olha pessoal, a gente está chegando agora, bom, só dá para ver por uma grade que tem aqui, mas tem muito mosquito também. Ai, não dá, é trancado. Acho que o primeiro túmulo que tá ali é o de Machado de Assis, porque tem um poema a Carolina, que era a esposa dele. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês verem. Pera aí. Vê se vocês conseguem ver. Eu ampliei aqui, dei um zoom. A Carolina. Mas não dá pra ver mais, gente, porque tá trancado aqui, tem cadeado. Pelo menos fica o registro aqui da nossa tentativa. Bom, pessoal, esse túmulo aqui, vou mostrar pra vocês, é o túmulo de José de Alencar. Olha que linda essa escultura. São duas esculturas cobertas, com o rosto coberto, a gente não consegue ver o rosto. Lindo, é realmente uma obra de arte, é uma visita imperdível, né? Pra gente que nunca teve contato pessoal com os poetas, com os escritores, com os artistas, nossa, é realmente fantástico. Eu queria muito entrar no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, mas como tá fechado, né? Fechado é cadeado, infelizmente a gente não pode visitar. Mas fica o registro aqui, olha. Olha que lindo isso, gente. Olha, José de Alencar. Lembra que eu falei de Iracema no vídeo anterior, quando eu falei que eu estava treinando meu nome, né, no livro da minha mãe? Tá aqui com a gente. E olha, gente, essa aqui toda é a lateral do mausoléu da Academia Brasileira de Letras, estão vendo? Infelizmente a gente não vai poder entrar, eu queria muito entrar para ver. Aqui estão alguns dos poetas que eu mais gosto, Guimarães Rosa está aqui, João Cabral de Melo Neto, que é o meu predileto, né? Foi o que eu estudei no meu mestrado. E ele não queria estar enterrado aqui, ele queria estar lá em Pernambuco, mas infelizmente a gente não pode entrar. Mas fica o registro aqui. Quando eu falo de poesia, né? Olha que inscrição linda que tem nesse túmulo. Mônica, menina moça, que Deus levou no auge das ilusões. E esse aqui é o túmulo de Cazuza, bem oportuno, como para um dizer no cemitério, que está aqui, o tempo não para. E esse aqui, pessoal, é o túmulo de Cecília Meirelles. Andamos, né? Me perdi aqui no meio, porque como vocês podem ver, é muito grande, né? A gente vai por número nas quadras, nos lotes, mas acabei me perdendo, mas consegui me encontrar aqui. Então, conseguimos chegar aqui no túmulo de Cecília Meirelles. Fica aqui o registro para vocês verem. E esse aqui é o túmulo de Lima Barreto. Vocês conseguem ver aqui escrito Lima Barreto, que é a imagem dele. Eu não sei se a gente pode dizer que a morte é bonita, né? Mas a morte tem seu encanto. Tem uma beleza, né? Essa coisa barroca, né? Do depois da vida, né? Do que vem, do medo, do incerto, do finito. Essa sensação de finitude, isso tudo mexe muito com a gente. E
E faz a gente pensar muito, né, também, de como a gente é breve nesse mundo, né, a nossa existência, tudo passa, tudo se acaba. É o viver da melhor forma e valorizar a vida, valorizar o que temos, o que somos e buscar sempre a melhoria, né, como ser humano. Pessoal, depois de muito andar, andamos muito, me perdi, conseguimos encontrar a quadra, o lote e aqui o túmulo, né, o jazigo de Carlos Drummond de Andrade, que motivou toda essa filmagem aqui no São João Batista. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conto. Vou fazer a leitura do conto para vocês entenderem o porquê Carlos Drummond de Andrade acabou trazendo todos nós aqui para o cemitério São João Batista. Flor, telefone, moça. Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Naquele dia escutei certamente porque era a amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga... Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste... E sorrindo. Mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro, e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Se o enterro era mesmo muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada. Você já notou como coroa impressiona a gente? Demais, e há a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores, por disposição de família ou falta de recursos. Tanto faz. As coroas não prestigiam apenas o defunto, mas até o embalo. Às vezes ela chega a entrar no cemitério e a acompanhar o préstito até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar para passear no rio. E no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no mourisco, debruçar-se na amurada. Tinha um mar à sua disposição, a 5 minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá porquê, deu para andar em São João Batista, contemplando o túmulo. Coitada. No interior isso não é raro. Mas a moça era de Botafogo? Ela trabalhava? Em casa. Não me interrompa. Você não vai me pedir certidão de idade da moça nem sua descrição física. Para o caso que estou contando, isso não interessa. O certo é que de tarde costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério, mergulhada em cisma. Olhava uma inscrição ou não olhava, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia, comparava as covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos, considerava retratos em medalhões. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá, pois que mais poderia fazer? Talvez mesmo subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério e as covas mais modestas, e deve ter sido lá que uma tarde ela apanhou a flor. Que flor? Uma flor qualquer, margarida, por exemplo, ou cravo. Para mim foi margarida, mas é puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz, não tem cheiro, como inconscientemente já se esperava, depois amassa a flor, joga para um canto. Não se pensa mais nisso. Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua, quando voltou para casa, também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O certo é que já tinha voltado, estava em casa bem quietinha, havia poucos minutos, quando o telefone tocou. Ela atendeu. Alô?
Cadê a flor que você tirou de minha sepultura? A voz era longínqua, pausada, surda, mas a moça riu. E meio sem compreender. O quê? Desligou. Voltou para o quarto para as suas obrigações. 5 minutos depois o telefone chamava de novo. Alô? Cadê a flor que você tirou de minha sepultura? 5 minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mas preparada. Está aqui comigo, vem buscar. No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu. Quero a flor que você me furtou. Me dá minha florzinha. Era homem, era mulher, tão distante. A voz fazia-se entender, mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar, estou te dizendo. Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor que você tem obrigação de devolver. Mas quem está falando aí? Me dá minha flor, eu estou te suplicando. Diga o nome, senão eu não dou. Me dá minha flor, você não precisa dela, e eu preciso. Quero minha flor, que nasceu na minha sepultura. O trote era estúpido, não variava, e a moça, enjoando logo, desligou. Naquele dia não houve mais nada, mas no outro dia houve. À mesma hora, o telefone tocou. A moça inocente foi atender. Alô? Cadê a flor? Não ouviu mais, jogou o fone no gancho irritada. Mas que brincadeira é essa? Irritada, voltou à costura. Não demorou muito. A campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa recomeçasse, olhe, vira a chapa, já está pau. Você que tem que dar conta de minha flor, retrucou a voz de queixa. Para que foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo no mundo. Eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Esta é fraquinha, não sabe de outra? E desligou. Mas voltando ao quarto já não ia só. Levava consigo a ideia daquela flor, ou antes, a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério e agora a aborreceria pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido, era distraída por natureza. Pela voz não seria fácil acertar. Certamente se tratava de voz disfarçada, mas tão bem que não se podia saber ao certo se de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria, e vinha de longe, como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda. Você está vendo que a moça começou a ter medo. E eu também. Não seja bobo, o fato é que aquela noite ela custou a dormir, e daí por diante é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava, sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não ameaçava, não crescia de volume, implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo e que seu sossego eterno, admitindo que se tratasse de pessoa morta, ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa, e a moça, além do mais, não queria se amofinar. No 5º ou 6º dia, ouviu firme a cantilena da voz e depois passou-lhe uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi, deixasse de ser imbecil. Palavra boa, porque convia a ambos os sexos. E se a voz não se calasse, ela tomaria providências. A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. A intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algum engraçado, absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, diziam a voz. A voz chamou hoje? Indagava o pai chegando da cidade. Ora, é infalível, suspirava a mãe desalentada. Descomposturas não adiantavam, pois, ao caso. Era preciso usar o cérebro. Indagar, apurar na vizinhança, vigiar os telefones públicos, pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava. Mas qual? Ninguém reclamava flor de jazigo. E restava a rede dos telefones particulares, um em cada apartamento, 10, 12 no mesmo edifício. Como descobrir? O rapaz começou a tocar para todos os telefones da Rua General Polidoro, depois para todos os telefones das ruas transversais, depois para todos os telefones da linha 26. Discava, ouvia o alô, conferia a voz, não era. Desligava.
Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto, o tempo de sair do cemitério e tocar para a moça. E bem escondida estava ela, que só se fazia ouvir quando queria, isto é, a uma certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou a família algumas diligências, mas infrutíferas. Claro que a moça deixou de atender telefone, não falava mais nem para as amigas, então a voz, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais "você me dá minha flor", mas "quero minha flor". Quem furtou minha flor tem de restituir, etc. Diálogo com essas pessoas, a voz não mantinha. Sua conversa era com a moça, e a voz não dava explicações. Isso durante 15 dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria escândalos, mas teve de queixar-se à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. Então, o pai correu à companhia telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo que coçou o queixo, aludiu a fatores de ordem técnica. Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao senhor. É o sossego de minha filha, de minha casa. Seria obrigado a me privar de telefone? Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura. Aí é que não se apurava mesmo nada. Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo. Volte para sua casa, tranquilize a família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. Bem, você já está percebendo que não adiantou. A voz sempre mendigando a flor. A moça perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver enterro passando? Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma flor, a um vago defunto que nem sequer conhecia. Porque, já disse que era distraída, nem mesmo se lembrava da cova de onde arrancara aquela maldita flor. Se ao menos soubesse. O irmão voltou do São João Batista dizendo que do lado por onde a moça passeara aquela tarde havia 5 sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma. Desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou 5 ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente sobre os 5 carneiros. Voltou para casa e ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto propiciatório havia de aplacar a mágoa do enterrado, se é que os mortos sofrem, e aos vivos é dado consolá-los, depois de os haver afligido. Mas a voz não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha senão aquela miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume. Isso não dizia a voz, era como se dissesse. E a mãe desistiu de novas oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, que adiantava? O pai jogou a última cartada. Espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo a quem expôs longamente o caso e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. Compareceu a inúmeras sessões e grande era sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se recusaram a cooperar, ou eles mesmos são impotentes, quando alguém quer alguma coisa até sua última fibra. E a voz continuou, surda, infeliz, metódica. Se era mesmo de vivo, como às vezes a família ainda conjeturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação lógica para aquilo, seria de alguém que houvesse perdido toda a noção de misericórdia. E se era de morto, como julgar? Como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel e refletir. Até a maldade pode ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor, e essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? Mas e a moça? Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, exausta. Mas sossegue, para tudo há esperança. A voz nunca mais pediu. Bom, pessoal, vocês observaram que com a leitura desse conto, existe uma espécie de um prazer em contar, e uma explicação metalinguística no início do conto, quando ele diz sobre isso logo no início. Não é conto. Esse prazer, ele permeia toda a narrativa. É como um causo, um causo contado.
que se conta nos interiores, esses causos fantásticos. Engraçado que os substantivos que dão nome ao conto, né, flor, telefone, moça, parecem ser a ossatura do conto, parecem ser o esqueleto, a síntese, a órbita que constitui o conto, a narrativa. E isso já contribui para a sua compreensão, desembocando num clima meio que de mistério, do sobrenatural, do misticismo. Agora imagina nos dias de hoje, né, com o uso dos celulares, dos GPS, imagina essa voz, como seguiria essa moça, né, num conto se fosse com dados tecnológicos dos dias de hoje. A gente percebe claramente no conto que existe uma passagem, né, da realidade, que seria a ideia de se tratar de um trote, para a ideia do misticismo, dessa situação inexplicável. E outra coisa interessante também é que ele explicita, né, a diversidade religiosa do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro da época, né? E mexe muito com as superstições. Por exemplo, essa coisa da crendice, né? Das crendices populares, dessa diversidade, essa heterogeneidade religiosa que existe no Rio de Janeiro, né? Isso é histórico, essa diversidade histórica, porque a gente acaba crescendo ouvindo, quando sair do cemitério não dar as costas, lavar roupa que usou no cemitério, não tirar nada do cemitério, respeitar, né? Isso tudo vem de longe, né? Vem dessas crendices, que acabou sendo catalisado, sendo sintetizado nesse conto. E é importante também mostrar para vocês que essa capa foi desenhada por Ziraldo. E ele tem no início uma espécie de dedicatória ou um comentário que é interessante ressaltar. Ele colocou assim, Carlos Drummond de Andrade: nas histórias que ele nos contava, quando meninos, o que me prendia a atenção a ponto de fascinar-me não era o enredo, o desfecho, a moralidade, e sim um aspecto particular da narrativa, a resposta de uma personagem, o mistério de um incidente, a cor de um chapéu. Com isso, a gente pode observar que não era composição tipológica, né? Não era a tipologia narrativa que compõe uma narração que chamava a atenção, mas é a poesia dos detalhes que Drummond chama a atenção nessa obra. Esse conto nos faz lembrar também uma fala de Roberto da Mata, que ele diz que no Brasil a morte mata, mas os mortos não morrem. E eu trouxe também para nos acompanhar nesse vídeo essa obra aqui, que é a Segunda-feira é das Almas, da autora Monique Algras, não sei se é assim que fala, que na verdade foi um trabalho de pesquisa, uma pesquisa científica da PUC aqui do Rio de Janeiro, que é bem interessante porque ela faz uma incursão nessas superstições populares em relação à morte, em relação às almas. E uma das colocações que ela faz aqui no livro é interessante. Ela diz que a partir da pesquisa de Maria de Cassia Frade, aqui no cemitério São João Batista, haveria almas benditas, que são as eleitas, as iluminadas, as cativas, que são as de escravos que sofreram no cativeiro, as abandonadas, que são de pessoas que não tiveram ninguém por elas, como os mendigos, e as aflitas, aquelas que tiveram morte violenta. Ela é muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha dela, que ela vai fazer todo um passeio por esses cemitérios, por essas crendices, por essa devoção, né, que extrapola a questão da religião, mas e sim da religiosidade, né, que faz muito parte, constitui o que nós somos como brasileiros, independente de religião. Isso aqui é um conhecimento histórico. Então fica registrado, como eu vim aqui no cemitério fazer esse vídeo de Carlos Drummond de Andrade, eu achei interessante trazer para mostrar para vocês. E se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço uma resenha também sobre essa obra, que é muito interessante. Ela faz um passeio histórico fundamentado, não é religião, tem um fundamento de pesquisa científica e nos traz muita informação sobre nós mesmos, sobre a nossa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.